Senhor falará ao seu coração. Amém. Glória a Deus! A palavra que nós iremos arrazoar hoje, que a gente vai pensar, ela vai se dividir em dois momentos, tá? É uma palavra de esperança. Aleluia! Até onde vai a sua resistência? É uma pergunta. O texto inicial ele se encontra na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. A gente vai ler do verso 1 até o verso 8. E na minha versão de Bíblia diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Palavra essa dita algumas vezes aqui hoje. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer? Aleluia. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Podemos assentar, meus irmãos. Santo, bendito e glorioso Senhor Jesus, com gratidão aqui estou. Peço que permita que eu entre à tua presença, não pela porta da dignidade, não pela porta do talento, não pela porta da minha própria justiça, não, mas pela porta da misericórdia. Contempla-me, contempla-me. E se me contemplares, ainda que de relance, verás que tem muita coisa errada em mim. Por isso eu clamo a tua misericórdia. Permita que eu entre à tua presença pela porta da tua misericórdia. Aleluia. E que eu seja um instrumento aqui nessa noite para abençoar todos os meus irmãos. Eis-me aqui. Bom, irmãos, eu cheguei aqui logo no início da reconstrução que Deus estava fazendo na minha vida, né? Contei rapidamente a minha história para os irmãos e eu acho digno sempre ir atualizando os irmãos do que Deus está fazendo. Glória a Deus. Essa semana passada eu avisei a pastora Cássia, eu comecei a trabalhar, glória a Deus. Aleluia. Muita coisa Glória tem a Deus. acontecido. Eu trabalho hoje numa startup, dentro de casa mesmo, porém eu estou em fase final de processos seletivos em 3 empresas, 2 em Curitiba, uma aqui em São Paulo. Assim, a minha vontade é passar nessa de São Paulo, e o bacana é que eu entendo que eu conseguiria conciliar os 2 empregos tranquilamente, né? Deus sabe, né? Fica aqui um abraço novamente da minha esposa. A irmã, na oportunidade que teve, falou, meditou sobre a palavra de 1 Samuel, capítulo 1, e eu estou como Ana agora. Ana, aproveitando, irmã, com toda a licença, Ana, eu acho linda a história dela porque ela queria algo muito nobre, né? Diferente de um emprego, diferente de um emprego, diferente de um... Vamos no gogó. Diferente de um emprego, diferente de um carro, diferente de uma roupa, ela queria um filho, dar continuidade ao sangue, ao nome, né? E ela foi muito corajosa, apesar dos padrões da época, o voto dela foi dar o filho dela aos pés do profeta, e do
sumo sacerdote. E veio aí Samuel teve um papel importantíssimo, fez a passagem do juizado para o reinado, e todo ano ela ia lá, dava um presente, uma roupinha nova para Samuel. Imagina, tadinha, a cabeça de Samuel sendo criado por um homem bem mais velho, cheio de manias, e ela sabia de tudo isso. Eu estou como Ana agora, grávido. Nossa família tem votos que aos meus olhos são votos pesados, difíceis de serem pagos, mas estamos aqui, eu estou cuidando do bebê, tá? Tenho um propósito aqui com essa obra. Jéssica, até o final do mês, pastora, publicamente ela vai procurá-la para cumprir o propósito de Deus. Estou muito feliz, não pela bênção, pelo emprego, mas pelo cuidado. Porque Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, Ele sabe até onde vai o nosso limite. Às vezes até além do limite, Ele nos prova que a nossa elasticidade é maior do que a gente pensa. Estamos aí, conforme as coisas forem acontecendo, mas seja o que for, vai ser para a honra e para a glória do nome. Estou muito feliz. E viemos falar sobre esperança. Aleluia, Jesus! Sobre esperança. Aleluia. Eu foco aqui nos versículos 3, em que Paulo diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz paciência, a paciência, por sua vez, experiência, e a experiência, esperança. E essa esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso aqui é um tema para crente, rapidamente, vamos tentar nos situar no que estava acontecendo aqui. Bem, o apóstolo Paulo dispensa apresentações. Eu vejo aqui que nós não temos visitantes, nós é um papo de crente para crente. Quando ele se dirige aos romanos, preste atenção, diferente da forma com a qual ele fala com os Gálatas, lembra? Insensatos Gálatas, puxando a orelha do pessoal da Galácia, diferente da forma que ele por 2 vezes escreve aos Coríntios, um monte de recomendações, puxões de orelha, administrando problemas dentro da igreja. Ali no primeiro capítulo ele conta que ouviu falar de um rapaz que estava se deitando com a mulher do pai. Isso é uma confusão. Ele gasta muito tempo com isso, obviamente traz muitas riquezas para a gente, mas aqui para os romanos, ele vem com algo profundo, porque era um povo mais maduro, era um povo já dado as primícias do Evangelho, era um povo, digamos, mais tranquilos e mais alinhados com a vontade do Senhor. Diferente dos que estavam na Galácia, diferente dos playboys que estavam em Corinto, a igreja de Roma, ela estava sendo constantemente massacrada desde a sua fundação. Vale lembrar que num determinado momento da história, Nero teve a brilhante ideia de usar cristãos como tochas para iluminar a cidade de Roma. Então era nesse nível de pressão que a igreja de Roma se encontrava. Quem gosta de ler, eu recomendo aqui um livro que eu li na minha adolescência, um livro que ele é distribuído pela CPAD, chamado Catacumbas de Roma. É um estudo de um irmão inglês, que viveu no século XVI, chamado Benjamin Scott, que ele aborda muito sobre a história da igreja de Roma. Então a gente consegue ver o que realmente os irmãos estavam passando. Os irmãos de Roma, eles eram enjaulados e levados à arena para enfrentar leões, enfrentar ursos. Eles eram levados à mesa da burguesia, da nobreza romana, para serem servidos como escravos, para serem abusados de diversas maneiras, para serem mortos, para viver uma vida subhumana. Então, eu já traço um paralelo,
cara de Corinto tinha tudo e dava muita dor de cabeça para Paulo. Aleluia. O cara de Roma não tinha nada e era um prazer para Paulo. Paulo ele fala: estou ansioso em vê-los, uma pena não poder ir sem estar indo uma carta. Ele tinha ali vários amigos, né? Vários cooperadores na obra. Lucas, o historiador, né? Lucas, do Evangelho de Lucas, sempre estava lá também, Aleluia. suportando. Era uma comunidade cristã, uma comunidade de irmãos que produziu muito para o reino. E eu tenho certeza que muito do que nós temos hoje é oriundo, é de origem desse sofrimento todo do povo de Roma. O povo de Roma, a igreja de Roma, ela foi esmagada. O fruto dela foi regado com sangue. Com sangue. Então, quando Paulo ele vem falar que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, quem recepcionou isso sabia o que era a tribulação. Sabia o que era realmente uma tribulação. O que é dor. O que é sofrimento em função daquilo que você acredita. Das 2 últimas vezes que aqui estive, eu deixei claro naturalmente a minha indignação quanto ao modelo de fé que a gente pratica hoje, nós praticamos hoje como Igreja Cristã Brasileira, né? Esse evangelho triunfalista. E quando eu leio essa passagem, eu não consigo não deixar de falar sobre isso. Então vamos lá, né? Dói, mas tem que ser dito. Eu fico imaginando uma situação hipotética, né? Eu chego no céu, pela glória de Deus, pela porta da misericórdia, eu sou atraído pelo céu e estou lá passando a minha eternidade. Ai, Jesus, que lindo. Aí eu encontro o irmãozinho Zezinho de Roma. Ele vem trocar uma ideia. E daí, onde é que você está vindo? Eu estou vindo do Brasil. Quando que você nasceu? 1983. Ah, que legal. Eu sou do primeiro século. Nasci ali uns 40 anos depois que Jesus nasceu. Ah, logo no comecinho. Ele começa a me perguntar: e aí, como que foi a sua jornada? Qual foi o seu pior sofrimento? Meu Deus. É que a rua lá é de ouro, né? Que aí não vai dar pra cavar. Mas imagina a vergonha do nego. Imagina eu sendo sincero ao máximo, dizendo pra ele que em alguns momentos eu pensei em desistir. Meu Deus. Porque, vamos falar um caso da adolescência, porque eu me achava muito magrelo, me achava muito feio, porque me faltou pão em alguns momentos e a minha fé se balançou. Ele vai falar: tadinha de você, eu vi o meu filho ser transpassado por uma espada na minha frente. Eu vi a minha esposa ser abusada. Aleluia. Eu fui, antes de morrer, eu fui lentamente fatiado pelos soldados romanos, e em tudo isso eu fiz glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Onde cabe a minha fé? Será que realmente eu tenho fé? Será que realmente eu estou curtindo a viagem cristã da forma adequada? Esse período qual eu passei de desemprego, tudo bem que eu estava num momento de reconstrução, mas gerava muita inquietação na minha alma quanto ao que vai ser do amanhã. A reserva vai acabar, tem 3 crianças, conta chegando, tem conta que eu preciso pagar que está parada. Aquilo me gerava inquietação, mas de certa forma a minha alma, o meu espírito, ele apontava para essa verdade e falava: cara, tá faltando pão? Não, então não se preocupa, brother. Deus tremendo. Tá faltando o alimento? Tá faltando uma coisa boba. Tá faltando internet? Não tá. Então por que você está preocupado? Preocupado com amanhã? Quando a gente olha para a base cristã, para os fundamentos da fé cristã, a gente tem vergonha de dizer que é cristão. Pensa o que essas pessoas passaram. Pensa o que essas pessoas abriram mão. Eu estou falando de pessoas que eram, em algum momento, ricas,
abriram mão do seu status social, abriram mão das suas posses, abriram mão das suas casas suntuosas no centro de Roma, em função de uma fé viva, em função de ouvir falar de um tal Jesus que morreu no Calvário, estava ali já transformando a vida de milhares de pessoas. Aleluia! Glória a Deus. Eu estou falando aqui de cristãos que não viram Jesus, estavam próximos historicamente de Jesus, mas assim como eu e você não viram. Paulo, Pedro, não tinha o peso histórico que nós temos hoje. Eram apenas mais um irmão cooperador como Apolo, como Cefas, como Lucas, como Chloe. Não tinha esse peso. O peso de Paulo e Pedro veio com o tempo. Então, não tem diferenças entre eu e você. É verdade. Contudo, Paulo ele deixa uma riqueza aqui para nós. Que esses irmãos, eles descobriram a lógica da vida. A experiência humana para esses irmãos fazia com que, dia após dia, eles se achegassem cada vez mais próximo do nosso Salvador. E o mecanismo de atração não era a campanha de milagres, o mecanismo de atração não era a cura, o mecanismo de atração não era a posse, a prosperidade, o mecanismo de atração era a dor, Aleluia! era a morte, era o perigo de morte. Saiba, pastora, era tanta pressão que esses irmãos começaram a morar no subterrâneo de Roma. E há registros até hoje da passagem desses irmãos, dessa comunidade, vivendo nas catacumbas de Roma. Roma ela possuía, embaixo da cidade, já naquela época, algo muito avançado, uma galeria muito extensa, né, de catacumbas, de sistemas de captação de águas, e era por ali que eles se escondiam, era por ali que eles se reuniam. Uma vida marginal, uma vida à margem da sociedade, fugindo de todo aquele assédio, de todo aquele assédio imoral romano. E hoje, nós perdemos o nosso tempo, dobramos o nosso joelho, pedindo a Deus influência social, pedindo a Deus, parafraseando a Bíblia, dizendo: Senhor, eu sou cabeça, eu não sou cauda, então eu tenho que ter uma influência na sociedade, eu tenho que ter um peso no meu nome. Vale a pena? Essa é a pergunta. Vale a pena? Diante de tudo isso, a nossa necessidade, ela é relevante? A nossa necessidade, o que nos move a dobrar os nossos joelhos e entrar com petições diante da presença do Senhor, tem relevância? Diante de fatos que estão aqui nas entrelinhas da Bíblia, o que está na entrelinha aqui desse capítulo, desses versos, é a condição que o povo romano vivia. O que está nas entrelinhas de tudo isso é o sangue, é a vida de um povo que ia glorificando, andando e sangrando pelas ruas. Aleluia! E esse sangue serviu para regar essa fé que, mais uma vez eu digo, sem dúvida nenhuma, nós somos frutos dessas orações. Nós somos Glória a frutos Deus. desse martírio. Glórias a Deus. Aleluia. Aqui eu faço um paralelo também. Aleluia. O terceiro paralelo que eu faço é que estou quase para dizer que boa vida não é amiga de cristão. É verdade. Eu também acho. Boa vida não é amiga de cristão. Assim, rapidamente, né? Eu cresci 25 anos na primeira igreja batista de Jundiaí, e há 12 anos atrás por uma questão de não conseguir um emprego adequado, né, para manter a minha família, eu saí daqui de Jundiaí, fui para o Rio, voltei para o Rio para trabalhar. Fui muito bem sucedido, fui muito feliz.
Assim, um dia eu acordo, estou numa reunião com os diretores da Petrobras. Outro dia eu acordo, estou gerindo um projeto de 250 milhões de reais. Assim, só para os irmãos terem noção, né, de um favelado, onde o favelado chegou. E essa boa vida, esse status social, né, o presidente da Petrobras sabe quem é o Leandro Barbosa, né? Ninguém precisa me apresentar, ele sabia quem era eu, ela sabia, né? Enfim, as pessoas já. Isso, por vários motivos, me fizeram gradativamente ir saindo da minha visão. E, ano passado, de forma resumida, me encontrei quebrado, fisicamente, espiritualmente, a mente quebrada. E agora que eu estou grávido, irmãos, é um peso, porque o que a minha consciência me diz? Não vacila, meu irmão, não dá tempo. Você está com 38 anos, não dá tempo para vacilar. Esses 10 anos em que você queimou as suas fichas, Deus estava no controle. Foi para a glória de Deus? Sim, foi para a glória de Deus, porque são experiências que você viveu sob a tutela de Deus para que outras pessoas sejam abençoadas. Porém, contudo, entretanto, vai vacilar, negão? Dá um certo receio. Né? Como que vai ser? Ok, quebrado, pedindo, querendo, eu estou aqui de joelhos, orando, trabalhando. E agora? Com o status voltando, com grana no bolso, qual vai ser? Porque eu sei que a boa vida, de muitas maneiras, não é amiga do cristão. Não é. Contudo, nós nos propusemos. Se é para ser, vai ser para a glória de Deus. Glória a Deus. Se é para enriquecer, não enriqueça a nossa conta, enriqueça a obra de Deus, porque a obra Glória de Deus a Deus. precisa. Aleluia. Dinheiro é o meio pelo qual as coisas acontecem. Não é com... Entendam, né? Não é com oração que você paga a luz. Você não chega no CPFL e fala, CPFL, eu vou orar para pagar a luz de R$500. Entendo. A materialização dessa oração é R$500 para você pagar. Então, precisa. Enfim, voltando, né, à linha de raciocínio. Sobre toda maneira, eu entendo que nessa viagem do cristianismo, o sofrimento é um dos canais pelo qual o Senhor ele trabalha na vida do cristão. Temos vários exemplos aqui. Vamos olhar ali o Velho Testamento. Davi, antes dele assumir o trono como rei de Israel, a vida dele foi gostosa? Sim ou não? Não. Não foi. Trabalhou muito. Trabalhou muito. Ele virou... Como é o nome que a gente usa hoje? Mercenário do rei, do rei filisteu. Ele se juntou com meia dúzia de vagabundos. Isso que a Bíblia fala. A tradução de Ferreira de Almeida, ela fala vagabundos. Vagabundos. Que matava por dinheiro para comer. Né? Ele viveu peregrinando, se escondendo em cavernas. Se escondendo em cavernas do rei Saul, que queria matá-lo. E sofrendo de saudade da sua terra. E vivendo, fugindo, sempre alerta. Foi um sofrimento. E essa escola do sofrimento o ajudou, estava tudo no plano de Deus. Porque nessa escola de sofrimento ele aprendeu táticas militares. E essas táticas militares elas foram essenciais para que, quando ele assumisse o trono, ele arrebentasse os inimigos de Israel. Deus de Deus, aleluia. E no propósito de Deus, ele preparou um período de paz e de riqueza para Salomão construir o templo. Pai, olha aí. O sofrimento. O sofrimento. O sofrimento. Jesus, alguns dias antes de assumir o ministério, de forma efetiva, o que ele se propõe a fazer? Passar 40 dias e 40 noites, jejuando e orando, para no final, não no início, no final, ele ser tentado por Satanás. Olha que delícia de vida! O sofrimento, novamente o sofrimento,
trabalhando, moendo, falando em Paulo. Aleluia. Falando em Paulo, tem aqui um texto muito bacaninha para a gente ver aqui o caráter de Paulo, né? Cadê? Eu tinha marcado aqui, mas eu bem cabeçudo tirei a fitinha, né? Coisas de Leandro. 2 Coríntios. 2 Coríntios, 2:14. isso. Não, 2 Coríntios, capítulo 11. 11, verso 24 em diante. Então, antes disso, vamos falar quem é Paulo, né? Eu entendo que alguém na Bíblia tinha que figurar. Tínhamos que ter alguém na Bíblia aqui nesse conjunto de livros para nos dar algumas diretrizes. Hoje eu estava até falando para minha esposa, né, que ela estava estudando sobre a casa de Chloe e tal. E Paulo ele era apenas mais um. Tinham vários cooperadores. Tinha muita gente boa trabalhando. Mas todos tinham algo em comum. O que eles tinham em comum? Paulo, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 5 vezes 40, 200 menos 1, 199 chicotadas. Delícia de vida. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos de estrangeiros, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos, em trabalhos e fadigas, cansaço, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e pelado. Papai. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, a ansiedade, além de tudo que está acontecendo fisicamente, ansiedade, as questões da cabeça perturbando. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrase, não me escandalize. Se convém gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. Paulo, que isso? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. A última historinha. Uma vez em Damasco, o que governava lá, sobre o rei Aretas, pôs guardas na porta da cidade dos Damascenos, para que me prendessem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei de suas mãos. Um estado hebreu fugindo, totalmente marginalizado. Esse era Paulo. O que Paulo produziu com todo esse sofrimento? Aleluia. Paulo é o pai do evangelho Aleluia. internacional. O grande missionário. O fundador de igrejas. A sua doutrina e o seu raciocínio estão aqui registrados na palavra de Deus. Não foi na gostosura e na delícia. Se você vive uma vida de gostosura e delícia, cuidado. Se você pede uma vida de gostosura e delícia, estou para te dizer que isso é antibíblico. Porque a vida do cristão, de um cristão que produz frutos, é enfado, cansaço, perturbações, é choro, é medo, é distúrbio psicológico, é ansiedade. Que isso? Está indo contra o que a gente ouve por aí, né? Deus de vitória, Deus de poder e glória, que abençoa os seus filhos, que coloca todo mundo como cabeça e ninguém cauda. Um evangelho gostoso, triunfalista, um evangelho que faz até o artista global falar: eu sou cristão também. Não é isso que nós estamos vendo aqui. É verdade. Não é para isso que o evangelho foi estabelecido. O peso da dor produz glória. Aleluia. Salta para a vida eterna. O peso da dor produz glória. Aleluia. E uma glória que salta para a vida eterna. Aí eu volto e pergunto:
Até onde vai a sua resistência? Toda essa exposição não foi para que você deixe de pedir para Deus. Toda essa exposição não foi para dizer que a gente não deve, nós somos tão indignos ao ponto de não incomodar o Senhor com as nossas petições mais íntimas. Não foi para isso. Foi para que nós, como cristãos, possamos achar equilíbrio entre as coisas. Primeiro, quando não vem, é expressa a soberania do Senhor. E o não, ele naturalmente produz a tribulação, a paciência, a experiência e a esperança. Glória a Deus, Pai. Tudo isso não vem com uma oração imediata. Verdade. Aleluia. Se você ora e é respondido, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, você, por exemplo, não tem experiência. O seu coração não é aflito, o seu coração não é sangrado e, por fim, não aflora em você a esperança. É, papai. Mais uma vez, a dor trabalhando. Nós somos, a irmã falou aqui, parafraseando Jacó, nós somos um verme. Jacó fala, eu sou um verme diante de ti, diante dos homens. Essa fragilidade, ela trabalha em nosso favor. Porque para e pensa, né? Eu vou parafrasear todos os irmãos quase aqui. O irmão, ele leu o Salmo 90, o Salmo de Moisés, e Moisés, ele estabelece essa lógica, né? Falou, cara, no máximo 80 anos, e é só cansaço. Mas depois de todo esse sofrimento, ainda que você só sofra aqui, é uma eternidade em glória. Aleluia, Jesus. É uma eternidade em glória. É uma eternidade em glória. É uma eternidade em glória. O que faz valer a pena. Voltando para a aplicação prática, para não me alongar tanto, eu não trago toda essa exposição para você se sentir indigno e falar, nossa, eu não sou nada. Realmente, isso não é nada. Mas para que haja equilíbrio, que você saiba esperar. Não é fácil esperar. Estávamos falando aqui um cara que é extremamente ansioso e imediatista. Aqui está falando com vocês um cara que é extremamente ansioso. Por características pessoais, eu sou muito prático, tem que ser rápido. Mas voltando, né? O Senhor Jesus, ele não é meu celular. Aleluia. Ele não é o gênio da lâmpada que eu esfrego, assim como o meu celular, eu quero que ele ligue, eu aperto aqui, ele funciona imediatamente. O Senhor Jesus, ele é soberano. Aleluia. Você é meu pai, um pai amoroso, ele não dá as coisas da forma que eu Tu quero. és santo, Senhor. E às vezes, quando ele dá o que eu quero, ele não me dá da forma que eu Aleluia. espero, da forma que eu imaginei. Deus tremendo. Eu estava falando com os irmãos quando eu cheguei. Deus, ele é extremamente criativo para sempre me surpreender. E a tribulação, ela gera essa expectativa e essa realização da surpresa por parte do Senhor. É, Deus. Até onde vai a sua resistência? Vendo essas verdades expostas, não é nada da minha cabeça, irmãos. É, Deus. Como bom batista, observa a palavra. Está tudo aqui. Aleluia. Até onde vai a sua resistência? Aleluia, Jesus. Vale a pena desistir? Meu Deus. O que é o seu problema diante de fatos históricos para que você resista? Para que você Deus resista? fiel na terra. São verdades irrefutáveis. Aleluia. São verdades profundas. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão
coração. Tu és bom.